aí, pessoal, vamos falar hoje aí sobre o que foi tratado na nossa terceira semana do PET 3 de Filosofia, segundo ano. Se você quer saber mais sobre o assunto, clique aí no card acima. Fiz um vídeo aí que trata sobre o assunto aí com mais detalhes, ou na descrição do vídeo abaixo. Bem, vamos tratar aí das questões aí da semana 3. Bora lá? A primeira questão diz o seguinte: leia a citação e responda as questões. O entendimento não tem, ao que me parece, a mais vaga noção de ideias que não receba de uma dessas fontes objetos externos que oferecem à mente ideias de qualidades sensíveis. Cada uma delas, diferentes percepções produzidas em nós. E a mente que oferece ao entendimento ideias de suas próprias operações. Não há em nossa mente nada que não entre por uma dessas duas vias. Que cada um examine seus próprios pensamentos, vasculhe todo o seu entendimento e me diga se as ideias originais que ali encontra são mais que objetos dos sentidos ou que operações da mente tomadas como objetos de reflexão. Ensaio sobre o entendimento humano, John Locke. Aí vem enunciado, né? De acordo com o texto, quais são as fontes de nossas ideias. Podemos dizer que o autor defende o posicionamento de qual corrente de pensamento? Justifique. Veja bem, pessoal, nesse trecho aí que eu li, o John Locke está falando sobre como que se dá o processo de conhecimento. E ele vai admitir que para além da experiência, né, para além dos sentidos, né, humanos, tato, paladar, visão e tal, existe uma outra categoria que é importante para fazer com que a gente compreenda a realidade das coisas. Essa coisa é entendimento. Isso está na nossa mente, né? É o que organiza as informações que a gente vai captando, né? Tipo cor, tipo cheiro, tipo tamanho, volume. Tudo isso daí é captado pela nossa razão, né? E ele fala que tem, portanto, duas instâncias para compreender a realidade das coisas, né? Para a gente conseguir interpretar o mundo que o ser humano usa, né? Que são independentes, que é a nossa mente e os sentidos. Na segunda questão, né, pergunta qual a corrente filosófica que o John Locke aderiu. E para tal, né, tem um trecho do texto aí que eu separei que vai nos ajudar a compreender melhor o problema. Bora lá? Supondo que a mente seja, por assim dizer, uma tela em branco, sem nenhum caractere, sem nenhuma ideia inata, de onde vem seu suprimento? De onde vêm os materiais de toda razão e conhecimento? A isso respondo numa palavra, da experiência, na qual se funda todo conhecimento que dele deriva em última instância. Ensaio sobre o entendimento humano, John Locke. Então, pessoal, em um trecho que está acima ali no texto que precede as questões, está a resposta para o nosso segundo problema, né? Em que o John Locke vai afirmar categoricamente que as fontes do nosso conhecimento mais seguras, de qual todo conhecimento deriva, está na experiência. Então, portanto, podemos concluir com isso que ele é um empirista. Aliás, ele é um dos caras mais importantes da corrente filosófica, muito importante na Idade Moderna, conhecida como empirismo em inglês. Bora para 2? A 2 é uma questão da Unicamp, em que diz o seguinte: a dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Neste comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo conhecimento, que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da filosofia. Introdução ao Filosofar, Gerd Borrheim. Antes de seguir com a questão, eu queria fazer uma breve consideração. Quando se fala de dúvida metódica, né, está se referindo mais à obra do René Descartes, né, que ele vai criar um método nesse sentido. Podemos até associar isso, né, à ideia de ceticismo que é presente aí no empirismo inglês e tal, mas é uma ideia do Descartes que não foi trabalhado ali no texto acima. Mas tudo bem, a gente consegue resolver isso daí. Bora para o enunciado. A partir do texto, é correto afirmar que o espírito crítico é uma característica da filosofia e surge quando opiniões e verdades são coincidentes. Claro que não, pessoal! Na história da filosofia tem dois conceitos que são distintos, que surgem desde a antiguidade, que são, respectivamente, doxa e logos. Doxa é a opinião, que é a ideia não refletida sobre as coisas, ao passo que logos é a visão refletida sobre o mundo.
espírito crítico tem a ver com o logos, é você buscar investigar as coisas. Como diria Sócrates, né? Uma vida não investigada não merece ser vivida. Então, opinião, conversa de boteco e filosofia não são a mesma coisa, portanto a letra A está errada. Letra B. A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico moderno. Bom, vamos pensar. Dúvida, questionamento rigoroso e espírito crítico são coisas que nos ajudam a ter uma compreensão melhor da realidade? Claro que sim! Então essa é a correta, portanto a resposta certa é a B, de bola. Letra C, vamos ver porque está errado. A filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conceitos equivalentes. Cara, como eu disse acima, isso está escrito de forma diferente, opinião e conhecimento e verdade não são equivalentes. Opinião é uma ideia inferior, ela não é analisada, ela é uma coisa que você tira do sovaco aí de repente, aí, qualquer hora, sem analisar, e portanto não é isso. Letra D. A dúvida é necessária para o pensamento filosófico por ser espontânea e dispensar o rigor metodológico. Claro que não, pessoal. Essa dúvida que o Descartes fala é a dúvida que você vai parar para pensar o problema, né, da forma adequada, né, de uma forma crítica, né, e não espontânea, né. Tem um método rigoroso que vai fazer você enxergar a realidade de forma adequada, portanto essa está errada. Letra E. O senso comum determina o caminho para o encontro da verdade. Claro que não, cara. Senso comum é o contrário de senso crítico, né? É a ideia que você vai pescando aí de certas instâncias da realidade, né? Como, sei lá, da família, como da educação, como na igreja e dos amigos, e sem você pensar no porquê das coisas. Nada mais antifilosófico do que isso, portanto não pode ser letra E. Bora para 3, pessoal. Essa é de boa essa. E tá falando do Descartes de novo. Não sei por que cargas d'água, mas tá. Então bora lá. O filósofo René Descartes pertenceu à corrente de pensamento filosófica denominada... Cara, eu nem vou contar as outras. Todo mundo sabe que o pai do racionalismo moderno é o René Descartes. Portanto, só pode ser a letra C de casa. Então é isso, pessoal. Por hora é só. Até a próxima. Tchau!